nós estamos organizando aí, já estamos entrando no terceiro módulo hoje, né, o módulo 3, que esse módulo 3 chama Tópicos Especiais em Saúde Coletiva, inclusive que a gente vai trazer alguns outros temas para complementar essa discussão que a gente começou aí desde há uns 2 meses, né? Quase 2 meses. Então, hoje, o nosso convidado é o professor, um grande querido, né? O professor Eduardo Siqueira, né? Como todos já viram, o professor Eduardo Siqueira, ele é professor na Universidade de Massachusetts, em Boston, já vive em Boston há mais de 20 anos, né, professor? E tem uma longa carreira lá, um trabalho bem interessante com a população imigrante brasileira. Eu tive a oportunidade, no meu doutorado de sanduíche, de ficar 1 ano lá e conhecer bastante a realidade desses imigrantes lá e me encantar com essas pesquisas. E a gente vem desenvolvendo uma rede aí colaborativa, né? Ele tem, acho que quem acessou classes lá, viu o material, tem uma rede muito grande de pesquisa e colaborações aqui no Brasil, né? O projeto transnacional, que depois ele pode até falar um pouco mais. Então, a gente pensou nesse tema de hoje, né? Falar um pouco sobre os sistemas comparados de saúde, numa perspectiva de entender como é que funcionam esses sistemas no mundo e até refletir um pouco o que isso tem implicado, né, nessa pandemia que a gente já começou um pouco antes, que a gente vem vivenciado nos dias de hoje. E aí, eu acho que a gente tem um momento aí de fala, depois a gente abre para o debate, e vocês ficam à vontade para colocar no chat. Professor, a fala é sua, e fique à vontade. Ok, muito obrigado, é um prazer estar participando dessa aula com vocês. Acho que vocês sabem, eu sou bastante parcial, porque no grupo dos professores aí, tem um que eu conheço há quase 40 anos, que é o Danilo. E a outra que esteve aqui comigo 1 ano, que se tornou minha amiga já há alguns anos, que é a Gabriela, e a gente vem mantendo essa colaboração já há alguns anos. E uma das coisas que eu gostaria de começar dizendo é o seguinte: é uma parte que muita gente que me conhece há muito tempo no Brasil não sabia que eu fazia, que é estudar política de saúde. Que, na verdade, eu sempre tive uma prática muito grande na área de saúde do trabalhador. Eu saí do Brasil e trabalhei muitos anos aqui nos Estados Unidos na saúde do trabalhador, que foi onde eu dediquei a maior parte da minha carreira profissional. Mas eu sempre tive, em paralelo, o estudo de sistema de saúde, porque o meu mestrado, inclusive, foi feito aqui nos Estados Unidos e a minha concentração foi política de saúde. Eu vim para os Estados Unidos para estudar com um professor chamado Vicente Navarro, que é um dos grandes teóricos de economia política da saúde, de estudo do sistema de saúde, e desde lá, já se vão 35 anos, mais ou menos, disso, que eu venho acompanhando o desenvolvimento do sistema de saúde no mundo, em diferentes países, e comecei a ensinar um curso chamado Sistemas Comparados de Saúde, a nível de mestrado, o que me forçou a estudar mais, a conhecer mais e ficar mais a par da situação de como funcionam diversos sistemas de saúde do mundo. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: eu acho que nós, no Brasil, precisamos entender muito mais sobre os diferentes tipos de sistema de saúde no mundo, porque eu acho que o Brasil, por ser um país continental, muita gente aí não se preocupa muito em entender como que é o SUS comparado com outros sistemas de saúde do mundo. E eu acho que tem um certo ufanismo brasileiro de achar que o SUS é o maior sistema público do mundo, que cobre o maior número de pessoas do mundo, que é uma verdade parcial. E quando você estuda outros sistemas de saúde do mundo, fica claro até que ponto isso que a gente diz que o SUS de fato comparado com outros países do mundo. Então, eu procurei dividir, mais ou menos, de uma forma bem didática, o sistema de saúde em 2 tipos de sistemas fundamentais, pelo menos no mundo capitalista, porque, obviamente, no mundo socialista é outra coisa. Eu vou falar também o principal exemplo sendo Cuba, que muita gente classifica o sistema de saúde e exclui Cuba dentro da classificação, não sei por quê. Provavelmente porque eles acham que Cuba é um sistema socialista, então não serve para comparar ou não serve para incluir. Em geral, se divide em 2 tipos de modelo. O primeiro é o modelo chamado bismarckiano, cujo nome vem do alemão, né, chamado Otto von Bismarck, que foi quem criou na Alemanha um sistema de saúde, de seguridade social, que é como nós chamamos no Brasil, seguridade social,
que criou atenção médica, seguro de acidente, seguro por invalidez, seguro por velhice, como uma forma de lidar com os conflitos profundos que naquela época a Alemanha vivia. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: nenhum sistema de saúde cai do céu. Em geral, é uma resposta que tem a ver com a correlação de forças com diferentes grupos sociais que estão em disputa num determinado momento, numa determinada situação histórica. Resulta que, na Alemanha, havia um forte movimento de massa de esquerda, de caráter revolucionário, que causava impacto e ameaças ao capitalismo alemão. E o Bismarck o que fez foi criar um sistema de seguro que atendesse parte das reivindicações desse movimento, como uma forma, inclusive, de aliviar as tensões sociais que a Alemanha vivia. Muita gente não sabe disso, mas a Alemanha teve um forte movimento operário, tinha um partido comunista socialista de caráter revolucionário, marxista, muito forte, que quase tomou o poder na Alemanha, e, portanto, em resposta a essa forte pressão popular, se criou um sistema de saúde baseado na contribuição do empregado e do empregador, que é um sistema de saúde que até hoje existe e, portanto, é aquele sistema de saúde que a gente vincula com o trabalho. A maior parte da população alemã é coberta dessa maneira. E os chamados planos de saúde, que eu prefiro chamar de seguros de saúde, na verdade, na Alemanha se tornaram quase universais. Eles têm uma gestão que é uma gestão participativa dos trabalhadores e praticamente todo mundo na Alemanha é coberto por um seguro, seja pelo empregador, por exemplo, se você é da Mercedes-Benz, se você é da Audi, se você é da BMW, se você é de uma grande companhia, você vai ser coberto por esse plano de saúde. E para aqueles que não têm condição de ser cobertos por esses planos de saúde, por esse seguro de saúde, o Estado ampara. O Estado ampara a nível local e cobre aqueles que não têm condição de ter cobertura pelo empregador, que na verdade, a contribuição é dos dois. Então, um dos critérios que vocês têm sempre que analisar, quando se analisar um sistema de saúde, é quem paga. Quem paga a conta? Como é que a conta é dividida? Qual é a contribuição do empregado, do empregador, no caso de ser um sistema de caráter bismarckiano, que é, na verdade, o mais comum em maioria dos países do mundo. Seja no mundo desenvolvido ou no mundo em desenvolvimento, esse foi o sistema inicial que gerou todo o modelo do chamado welfare state, o estado de bem-estar social na Europa, e muitos países adaptaram ou repetiram esse modelo de cobertura, que é o predominante da Europa, inclusive. Agora, ele tem variações dos diferentes países. No caso alemão, eles chamam, na verdade, fundos de doença. Em inglês, a gente chama sickness funds. E, diferentemente do que a gente observa em vários países, eles não têm fins lucrativos, ou seja, eles são contribuições cujo objetivo é dar cobertura à grande maioria das pessoas, mas a maioria deles não tem fim lucrativo, os gastos administrativos não são altos, e a Alemanha, no ranking dos países no mundo, do sistema de saúde do mundo, ela sempre fica entre os melhores. Os resultados da atenção médica desse tipo de cobertura sempre se mostra nos países mais avançados do mundo, sempre, seja em tecnologia, seja em cobertura, seja em custo. Não é um sistema barato, diga-se de passagem, é um dos mais caros do mundo também, seja no gasto per capita, seja no gasto total em relação ao produto interno bruto, que a gente chama de PIB. A Alemanha paga bastante, gasta bastante com a área da saúde e tem tecnologia de ponta e tem atenção bastante ampla para o conjunto da população. E isso, já que nós falamos um pouco sobre a pandemia, vocês vão ver que o resultado da cobertura médica na Alemanha, assistencial na Alemanha, foi eficaz no controle da pandemia. Foi um dos países que melhor controlou, que tem uma tecnologia de ponta e, portanto, deu conta e dá conta da grande maioria das necessidades da população alemã. Diga-se de passagem que, com a enorme imigração que aconteceu recentemente, eles estão tendo que lidar com uma população grande, mais de 1 milhão de refugiados que entrou na Alemanha via guerra da Síria, via Líbia, mas principalmente da Síria, e isso provavelmente, eu não estou acompanhando exatamente o que está acontecendo agora, mas eu estive na Alemanha no ano passado, e acho que eles estão lidando razoavelmente bem com isso, cobrindo essas populações imigrantes que chegaram, que
Não foi fácil, não está sendo fácil, está tendo reação também racista, xenófoba, mas, em boa parte, esses imigrantes estão recebendo cobertura pelo sistema de saúde alemão. A Alemanha não é um país muito grande, mas é um país muito rico. Dentro da Europa, é o país mais rico em renda per capita, em renda acumulada, e, portanto, tem recursos para distribuir. Então, é um exemplo que é sempre dito pelo mundo capitalista como um exemplo de como esse modelo bismarckiano funciona. E vários outros países adotaram algo parecido. Não exatamente igual, mas parecido, e sempre com a ideia de que essa cobertura via empregador, na verdade, tende a se tornar universal, ou seja, ela tende a cobrir a grande parte da população, de uma forma ou de outra, seja porque o empregador contribui, seja porque, quando o empregador não contribui, o Estado contribui e garante a cobertura de saúde àqueles que não têm o empregador pagando. Na verdade, é como se fosse um imposto. Não deixa de ser parecido com o imposto. Você tira do teu salário, o empregador tira uma parte do que ele tem dos lucros, e isso cobre assistência à saúde. Então, isso é o exemplo bismarckiano que eu considero que, na América do Sul, por exemplo, a grande parte dos países seguiu esse tipo de modelo. E a participação do setor privado é pequena. Privado com fins lucrativos é pequena, mas existe. Você pode comprar um seguro privado complementar, um plano de saúde complementar, mas não é o essencial. O essencial da cobertura é dado por esse sistema, que é, em sua grande maioria, sem fins lucrativos, certo? Então, esse é o sistema bismarckiano. O outro que se contrapõe, é dito de contraposição a esse, é o modelo inglês, é o sistema inglês que a gente classifica de beveridgeano, porque a pessoa, o indivíduo que defendeu isso já no meio da Segunda Guerra Mundial era um lord da Inglaterra. Não sei se vocês sabem disso, a Inglaterra tem um sistema bicameral e, vamos dizer, os lords são os caras que eram ainda originários da nobreza e têm esse posto de lord, né? Que é como se fossem deputados para nós. E eles têm poder de decisão no parlamento britânico, e também é preciso entender o que levou a Inglaterra a optar por isso. Quem conhece um pouco a história da Segunda Guerra Mundial sabe que a Inglaterra foi bombardeada, Londres em particular, mas não somente Londres, foi praticamente destruída, bombardeio diário pelos alemães, durante quase um ano inteiro. Então, do ponto de vista de infraestrutura, a cidade não tinha praticamente nada, porque a grande parte da estrutura física de hospital, de assistência médica, tinha sido destruída. Junto com o processo de luta contra o fascismo, também se desenvolveu na Inglaterra um forte movimento de esquerda, popular, que tinha um partido trabalhista e tinha forte presença dos trabalhadores, da classe operária inglesa e britânica. E foi a partir justamente das reivindicações, que naquela época eram consideradas socialistas, de caráter socialista, que surgiu a ideia de fazer um sistema de saúde nacional público. E aí, sim, de fato, no essencial público, hospitais públicos, ambulatórios públicos, serviços de saúde público, e controlados pelo Estado. Então, quando a gente fala na Inglaterra como exemplo de beveridgeano, a gente está dizendo que, dentro do capitalismo, é o maior sistema estatal que nós temos de cobertura completa do Estado. O setor privado é pequeno. Existe plano de saúde privado, mas é complementar. Agora, qual é a crítica que se faz? É que ele gera fila, ele gera um tempo de espera muito longo, que na Alemanha é muito menor, por exemplo. E isso tem sido usado por muitos como crítica para mostrar que esse sistema é ineficiente, que ele gera muita fila, que ele não consegue atender as pessoas num prazo razoável, e, de fato, é um problema. Mas, em relação ao que a gente chama no Brasil de atenção básica, é o sistema que tem a melhor cobertura de atenção básica, tirando Cuba, no mundo. Tem uma cobertura, e eles investiram muito nisso, a cobertura estatal, pública, para assistência básica, que eu acho, alguns de vocês podem não concordar comigo, mas um sistema de saúde é tão bom quanto seja a sua atenção básica. O hospital não deve ser o centro do sistema de saúde, o hospital deve ser articulado com atenção básica, ou o que a gente chama nos Estados Unidos de atenção primária, disponível para todos os cidadãos. Quer dizer, o essencial da saúde não é a doença, o essencial da saúde é não adoecer.
E isso se faz através de um sistema de saúde de cobertura universal e baseado nos princípios da cidadania e não do trabalho, que essa é uma diferença fundamental entre um e outro. Quando você paga por imposto, você paga como cidadão. O Estado arrecada um imposto e, com isso, cria infraestrutura de serviços de saúde pública. Pode ter setor privado? Pode, mas é muito pequeno, embora nos últimos 30 anos tenha crescido o setor privado, porque houve uma relativa privatização do sistema de saúde inglês, que todo mundo deve ter ouvido falar como NHS, que é o National Health Service. Na verdade, o sistema de saúde inglês não é um sistema, é um serviço nacional de saúde, que inclui hospitais, ambulatórios, e não incluiu, por exemplo, a indústria farmacêutica. Então, não é, de fato, um sistema estatal, é um serviço de saúde estatal. Tem muita coisa nele que é privada, mas não é atenção médica. É a parte de medicamentos, a parte de equipamentos, isso não foi estatizado. Então, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente tem que entender bem do que a gente está falando. Tem a atenção médica e tem a parte tecnológica, industrial, de produção de equipamentos, como nós estamos vendo agora durante a pandemia, a necessidade de ter produção de vacina, de ter produção de medicamento. Isso não é estatal na Inglaterra, isso sempre foi privado. Aí vocês podem me perguntar, mas por que foi privado? Porque na época que se negociou a lei que criou esse sistema de saúde, não se incluiu a indústria farmacêutica. E, obviamente, não se incluiu porque era um país capitalista que não tinha interesse em estatizar tudo. Tanto é assim que os médicos do NHS, por exemplo, não são funcionários públicos, que foi outra concessão que ele fez, que esse sistema fez, para não gerar uma oposição radical dos médicos ao sistema. Então, a gente sempre tem que entender isso, quer dizer, quem paga, como é que as pessoas que trabalham nele são remuneradas, são funcionários públicos, não são, como é que os médicos recebem o dinheiro? Recebem pagamento por procedimento, recebem salário, qual é o vínculo empregatício? São independentes ou são funcionários de alguém? Isso tudo tem que ser visto entre o modelo bismarckiano e o modelo beveridgeano. Aí vocês podem me perguntar, mas dentro do modelo bismarckiano nós temos uma variedade grande de países. Nós temos a Alemanha e nós temos os Estados Unidos. Então, deixa eu falar um pouco dos Estados Unidos, então. Os Estados Unidos, teoricamente, segue o modelo bismarckiano. Aqui, o indivíduo compra planos de saúde, desconta do seu salário, o empregador paga uma parte e o trabalhador paga uma parte. Dependendo de onde você trabalha, você pode pagar 50% do seu salário ou você pode pagar 20% do seu salário. Quem paga 20% significa dizer que o empregador paga 80% do custo e você paga 20%. E qual é o benefício para o empregador de fazer isso? Ele tem a chamada renúncia fiscal que a gente fala no Brasil. Esse pagamento que ele faz para o seguro de saúde, o plano de saúde, é descontado do imposto de renda. Então, na verdade, não deixa de ser uma forma indireta de ser coberto, o indivíduo ser coberto pelo empregador. Porém, um problema sério que acontece com esse tipo de sistema é que ele depende de você ter emprego, depende de você ter vínculo empregatício. Quando a economia entra numa recessão forte ou em depressão, como nós estamos vivendo agora, milhões de pessoas perdem o emprego, então elas perdem, imediatamente elas perdem a cobertura que elas tinham antes de plano de saúde. Vou falar em termos do Brasil para vocês entenderem. A gente não chama isso aqui de plano de saúde, a gente chama de seguro de saúde, que é o termo tecnicamente mais correto. Então, o que acontece? Quando você fica desempregado, você perde a cobertura de saúde. Mas os Estados Unidos só tem esse sistema? Não. Se você, por exemplo, foi para o Exército, e você sabe que os Estados Unidos sempre está em guerra, né? Desde que eu estou aqui, é uma guerra atrás da outra. Tem só pouco tempo que não tem tido uma guerra, mas como tem muita gente que é do Exército, que entra em guerra, que fica veterano, então esses veteranos são cobertos por um sistema de saúde estatal, que se chama Veterans Administration, ou VA, como a gente fala em inglês, VA. Esses veteranos, todos eles têm cobertura por hospitais públicos. Então, essa rede de militares veteranos de guerra é coberta por um sistema parecido com o da Inglaterra, público. E, na verdade, os estudos que foram feitos aqui, que comparam esse sistema com o sistema privado, mostram que muita coisa no sistema público é melhor, apesar de ele não ter o financiamento necessário. É o sistema mais caro do mundo.
Então, os Estados Unidos, se você for comparar quanto se gasta em relação ao PIB, em quanto se gasta em per capita, é o sistema mais caro do mundo e não é o que tem os melhores resultados. Então, dentro do sistema bismarckiano, esse é o sistema que tem mais serviços de saúde com fins lucrativos, é o sistema de saúde mais caro e já se fala e já se sabe aqui há muito tempo, bastante ineficiente. Se gasta muito dinheiro, demasiado comparado com outros países. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha está em cerca de 12% do PIB, talvez mais agora, cerca de 13% do PIB, do Produto Interno Bruto, gasto com a área da saúde, vamos dizer. Os Estados Unidos já está acima de 17%. Ou seja, um de cada $6 que se gasta, que a economia dos Estados Unidos gasta ou usa, é gasto na chamada indústria da saúde, que envolve não só atenção médica, mas envolve também farmacêuticos, envolve equipamentos, tudo que tem a ver com a chamada indústria da saúde. Então, é um sistema caríssimo e caro demais, e não é eficiente. Ainda assim, com todo esse gasto, ainda tinha cerca de 40 milhões de pessoas sem cobertura universal, sem cobertura. E muitas outras com cobertura insuficiente, que é uma das coisas que a gente no Brasil está aprendendo. O plano de saúde não cobre você quando você realmente precisa. Aquilo que você precisa, que é mais caro, ele procura não te cobrir. Principalmente se ele visa lucro, a tendência dele para diminuir o lucro, a política correta dele para ter lucro, é não gastar muito. E como é que ele gasta? Como é que ele não gasta muito? Ele recolhe o teu prêmio, recolhe a tua mensalidade e não vai cobrir muitas das coisas que são muito caras. No caso do Brasil, eles passam isso para o SUS. Tudo que é muito caro, deixa o SUS cobrir, e tudo que não der muito lucro, eles evitam cobrir, fazendo o que a gente chama seleção da população coberta. Eu sei que no Brasil estão criando agora o chamado plano de pobre para pobre, mas não vai ser coberto. Porque aqui nos Estados Unidos nós temos a mesma situação. Nós temos centenas de planos de saúde aqui. Não são dezenas, são centenas de planos de saúde. Então, isso cria uma enorme burocracia, uma enorme dificuldade de saber quem é coberto, como, quando. E a maior parte da população americana não se dá conta que os planos de saúde não são bons até quando elas precisam, de fato, com a cirurgia mais cara ou um atendimento para uma doença crônica mais cara. Aí o plano de saúde começa a rejeitar. Antigamente rejeitava aquilo que a gente chamava condições pré-existentes, ou seja, doença pré-existente, que no Brasil existe também. Se você tem uma doença cardíaca, se você tem uma doença do pulmão crônica, ele vai procurar não te cobrir, ou então vai cobrar muito mais caro. Além disso, se você é de uma determinada idade, fumante, ele vai te cobrar mais caro comparado com um jovem. Enfim, não é uma cobertura igual, é uma cobertura desigual, e quem paga mais caro, obviamente, tem um atendimento melhor. E tem uma variedade muito grande de planos de saúde. Na verdade, entender o sistema de saúde dos Estados Unidos, eu dou aula sobre isso, porque quem mora aqui não é fácil entender, não. Navegar esse serviço de saúde daqui, entender que tipo de cobertura você tem, é complicado. Mas, além desse que eu já falei, os Estados Unidos também tem um plano de saúde estatal, financiado por contribuição do indivíduo e contribuição do governo, via impostos, que é o chamado Medicare, que é o plano de saúde para quem tem mais de 65 anos. E, com isso, você tem uma cobertura de hospitais privados, muitos deles sem fins lucrativos, mas é um plano de saúde com gasto administrativo muito mais barato do que os privados. Por quê? Não visa lucro. Segundo, tem muito menos burocracia. Então, você faz 65 anos, você se candidata, você preenche um formulário na internet, e alguns meses depois você vai receber um cartão e você passa desse cartão chamado Medicare, que te permite cobertura no setor privado. Aí o que o governo faz? Em vez de fornecer o serviço em hospitais públicos, em instalações públicas, ele, na verdade, compra o serviço do setor privado, seja com fins lucrativos, seja sem fins lucrativos. Então, na verdade, é uma privatização indireta. Você tem administração pública, quem administra é o governo federal, mas quem executa o serviço é
o setor privado. Os médicos não são funcionários públicos. Os médicos têm as suas práticas individuais ou práticas coletivas, eles têm grupos médicos, eles têm consultórios, e muitos deles dividem para poder dividir a despesa, mas não deixa de ser um sistema mais próximo do que a gente chamaria um público do que um privado. E, além desse, nós temos um outro plano, que é um plano de cobertura para os chamados pobres, os que têm baixa renda, que começou fundamentalmente para cobrir os que não tinham cobertura assistencial nenhuma, que, em geral, tendiam a ser os pobres, que é chamado Medicaid, com A e D no final. Aid, em inglês, significa ajuda. Então, foi desenhado como um plano para os pobres. Surgiu no momento nos Estados Unidos, tanto o Medicare como o Medicaid, onde havia grande movimento popular contra a pobreza. É o período que vocês devem ter ouvido falar de Martin Luther King, é o período de Malcolm X, é o período de John Kennedy como presidente, e depois Lyndon Johnson como presidente, que, para responder à pressão popular em relação à falta de assistência para os idosos e para os pobres, criou esses dois programas, esses dois planos, vamos dizer assim. Então, os Estados Unidos, na verdade, é um sistema misto. Tem uma parte, a maior parte dele é financiada por verbas recolhidas, seja de contribuição do indivíduo, seja de impostos, e uma boa parte dele pelo setor privado, que também é colhida pela contribuição do indivíduo e a contribuição do empregador. Então, não deixa de ser um sistema misto, e dentro dele nós temos um pouco de Inglaterra, um pouco de Alemanha e um pouco daquilo que a gente chama vire-se, salve-se quem puder. A saúde não é um direito do cidadão, é uma obrigação, mas não é um direito, e, portanto, tem quem paga. Você recebe aquilo que você paga. Então, é fundamentalmente o exemplo que eu diria extremo dentro do mundo capitalista, e eu separo chamar capitalista e desenvolvido, porque eu não acho que o mundo capitalista é necessariamente tão desenvolvido assim como a gente acha que ele é. Não é. Quem tem um país rico como os Estados Unidos e está tendo, por exemplo, essa pandemia que vocês estão vendo, por que a gente chama isso de desenvolvido? Isso é um atraso, é um sistema de saúde, do ponto de vista do que a gente sabe, muito atrasado. Cuba é um exemplo oposto, um país que é pobre, é uma ilha, e está mostrando ao mundo, mais uma vez, que com muito menos recursos você consegue dar conta da necessidade de saúde da população. Gasta muito menos que os Estados Unidos, dá uma cobertura pública, gratuita, que, na verdade, a palavra gratuita é falsa, porque nada é de graça, você paga imposto, e o imposto é usado para dar cobertura de saúde a você. Então, portanto, dizer que é gratuita é a gente achar que imposto é gratuito. Imposto não é gratuito, a gente paga. E, por conta de pagar, a gente recebe o que a gente paga. E, na maioria dos países onde a gente tem uma situação em que o povo tem um determinado nível de poder para exigir isso, então a gente recebe de volta aquilo que a gente paga. Então, basicamente, são dois modelos distintos, e aí, como eu mencionei, Cuba não se enquadra em um desses. Cuba, na verdade, seria mais o sistema Beveridge. Mas Cuba é um país socialista, teve uma revolução socialista, e a saúde é um direito universal. Então, quem conhece um pouco da experiência de como Cuba vem organizando o seu sistema de saúde, sabe que eles têm uma cobertura de atenção básica muito boa. Tem deficiências? Com certeza tem deficiência. Não tem equipamento suficiente, não tem suficiente dinheiro para dar conta das necessidades do conjunto da população, mas tem uma expectativa de vida tão alta quanto um país desenvolvido, dito desenvolvido. Uma mortalidade infantil tão baixa como os países mais desenvolvidos. Então, do ponto de vista do resultado, ele gasta muito menos, mas tem uma prioridade fundamental de atenção à saúde da população. Então, por um lado, nós temos os Estados Unidos, que eu diria é o sistema mais privatizado dentro do mundo capitalista. Nós temos um país socialista, que é o sistema mais estatizado, que a gente poderia dizer que foi assim na Rússia também, é assim na Coreia do Norte, a China está caminhando nessa direção, ainda não está lá, mas está chegando, está caminhando nessa direção, e tem dentro dos países capitalistas uma variedade grande de adaptações do modelo bismarckiano. Em alguns casos, por exemplo, na Suécia, você tem grande cobertura de sistema público. Agora, outra coisa que a gente sempre tem que pensar é o seguinte: como é que é pago o médico? Então, por exemplo, eu tenho uma maneira de pagar, que é o que a gente chama pagamento por serviço. Quanto mais pagamento por procedimento. Quanto mais procedimentos eu fizer, mais dinheiro eu recebo.
Então, é um incentivo ao médico, é um incentivo ao hospital ter mais procedimentos, porque quanto mais procedimento eu tiver, mais dinheiro eu recebo. Isso é o que ainda existe em boa parte desses países de característica bismarckiana. Dentro desse próprio sistema bismarckiano, tem gente que decidiu fazer o seguinte: eu vou te dar um orçamento global e você distribui esse orçamento de acordo com um gerenciamento que não vai ser pagamento para o serviço, vai ser pagamento global. Eu te dou o dinheiro e você se vira como hospital, como Secretaria de Saúde, como é que você vai gastar esse dinheiro. O que leva a um incentivo a diminuir os procedimentos desnecessários, que é uma coisa que eu não comentei em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito caro, por quê? Porque tem muito desperdício. Tem gente aqui que já mostrou, que já fez estudo, que mostrou que cerca de 30% do que se gasta na área da saúde dos Estados Unidos é desnecessário. Então, é um absurdo você ter um sistema de saúde que 30% dos gastos não resulta em melhoria das condições de vida da população, não resulta em melhoria de muitos dos aspectos das doenças que a gente chama evitáveis. Então, obviamente, tem alguma coisa muito errada. Se gasta muito, se gasta mal, se desperdiça muitos recursos. Na Europa é muito melhor. Na Europa tem muito menos desperdício. No caso da Inglaterra, eu acho até que tem pouco para o que é necessário. Em relação, se você comparar a Inglaterra com outros países da Europa, a Inglaterra está mais ou menos no meio de campo. Nem gasta tanto, nem gasta tão pouco. Poderia gastar mais, mas toda essa discussão de o que é justo e o que não é justo gastar depende de como você organiza o seu sistema de saúde. Se você organiza uma atenção básica poderosa, como é o caso da Inglaterra, que dá incentivo para a prevenção da doença, que, na verdade, estimula o médico a cuidar da população para que ela não fique doente, para vocês terem uma ideia, para exemplificar isso, o médico ganha um bônus, estou falando do médico, mas, na verdade, é a equipe de saúde, ganha um bônus caso o número de pessoas, por exemplo, hipertensas, que estão adscritas a esse médico, cada médico tem uma determinada área da cidade, uma população que ele dá conta, que a gente chama, em termos técnicos, população adscrita, ou seja, a população que está vinculada a ele. É como se a gente dividisse a população, por exemplo, de João Pessoa, em regiões, e os médicos tivessem a obrigação de dar conta de uma área da cidade. Então, todo mundo que vai naquele consultório, o médico tem que, vamos dizer que seja 1.200 pessoas, 2.000 pessoas, ele tem que dar conta da saúde dessas 2.000. Então, ele tem que medir a pressão, ele tem que ver a obesidade, ele tem que ver os diagnósticos, e quanto melhor a situação de saúde dessa população que ele atende for, mais ele ganha dinheiro. Então, o incentivo é o contrário, não é para você ficar doente, é para ter menos doença. Quanto menos doença você tiver, mais você vai receber. É o bônus que eles recebem, e, evidentemente, o médico de cuidados primários, de atenção básica, é valorizado. E, na verdade, ele é separado do médico do hospital. O médico que faz atenção básica na Inglaterra não faz atenção hospitalar. Então, tudo isso são desenhos dos sistemas que a gente precisa entender para estudar com profundidade. E, no caso quando a gente entende isso a nível mundial, diferentes sistemas, a gente começa a entender o que é melhor aqui, o que é pior aqui, e como é que a gente compõe um sistema de saúde procurando aprender do melhor que cada país tem. Quem fez isso, e vocês, acho que a Gabriela colocou no site de vocês um vídeo que está em inglês, infelizmente eu não tenho a tradução dele, que basicamente é o seguinte: se eu ficar doente, como é que eu sou tratado em diversos países do mundo? Então, esse jornalista foi à Suíça, foi à Inglaterra, foi ao Japão, certo? Foi aos Estados Unidos, e comparou, foi à Alemanha, e comparou como é que cada indivíduo é tratado nos diferentes países. É um jornalista que fez uma descrição, e esse vídeo é um vídeo bastante interessante, porque ele dá informações, ele entrevista pacientes, entrevista médicos, entrevista gestores de hospitais, e você fica mais ou menos sabendo, cada país, o que tem de coisa melhor e o que tem de coisa pior. E o país que mais recentemente procurou fazer isso foi Taiwan. Taiwan fez uma reforma do sistema de saúde, e o que eles fizeram? Eles procuraram aprender quais os sistemas que existiam e o que eles poderiam aprender de cada um. E eles compuseram um sistema que me parece, bem recente, não é tão velho, que procurou aprender com o que cada um tinha de melhor. E o depoimento do ministro da Saúde de Taiwan, que, na verdade, ele foi assessorado por um professor de origem taiwanesa, que é daqui da Harvard,
ele disse claramente que os Estados Unidos não foi um modelo para nós. Não tinha muita coisa nos Estados Unidos que nós podíamos usar para fazer um sistema de saúde eficiente. Então, eles foram buscar um pouco do Japão, um pouco da Alemanha, um pouco da Inglaterra, mas dos Estados Unidos, não. Então, quando a gente faz uma análise global, a gente vê o seguinte, e do ponto de vista de tecnologia, os Estados Unidos provavelmente têm a maior disponibilidade de tecnologia para tratamento no mundo. De fato, tem. Em termos de equipamentos sofisticados, equipamentos de tecnologia mais avançada, porque esse país tem um parque tecnológico grande, você tem disponibilidade de o que a gente chama tomografias, tratamento com todos os equipamentos mais recentes de tratamento para câncer, para doença crônica, etc. Mas muito débil na prevenção, muito fraco na prevenção. Com a estrutura de saúde pública, que agora essa pandemia está deixando clara, foi bastante destruída. Por isso que está tendo dificuldade de fazer vigilância epidemiológica aqui. Como é que você vai controlar uma pandemia sem ter vigilância epidemiológica de bairro, de rua, como os chineses deram o exemplo? Tem que ser bem capitalizada dentro do bairro, quem está doente, quem não está, onde é que está o vírus, tem que saber onde é que está o vírus. Como é que você vai controlar uma pandemia sem saber onde está o vírus? Então, tem que fazer testagem, para isso tem que ter o kit, para isso tem que ter laboratório. Os Estados Unidos estão correndo atrás agora, porque a China que tomou conta, basicamente, da produção de todos esses materiais necessários para dar conta da pandemia. E saiu rápido, e deu exemplo para todo mundo o que tem que fazer. Foi só a China? Não, a Coreia do Sul também deu. Então, os sistemas de saúde que têm uma tendência, que tem uma estrutura de maior cobertura da população, são aqueles que têm a melhor condição de fazer o que era preciso fazer. Aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu, e vai ser um problema sério daqui para frente, é que muita gente perdeu a cobertura de saúde, do plano de saúde, e não vai ter tão cedo, porque sem ter emprego, como é que vai fazer? Agora, evidentemente que os Estados Unidos teve uma reforma, que foi a reforma do Obama, que vocês devem ter ouvido falar, que é o chamado plano de saúde do Obama, Obamacare, que foi uma maneira de diminuir o número de pessoas sem seguro, que a grande contradição era essa, que os Estados Unidos tinha dezenas de milhões de pessoas sem cobertura. E essa situação é uma situação antiga nos Estados Unidos. E o que o Obama procurou fazer foi criar o que eu diria, um programa, meia boca, porque, na verdade, quem continua com poder para mandar nesse sistema continua sendo as empresas de seguro de saúde. Então, ele não é ainda um programa universal. Em alguns estados aqui, como eu estou, realmente a cobertura está quase universal. E aí eu quero aproveitar também, antes que eu me esqueça, para separar o que é acesso universal e cobertura universal. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, adotou a política de falar de que nós temos que ter cobertura universal. O que quer dizer cobertura universal? Que tem que ter seguro de saúde, ou plano de saúde para todo mundo. É o modelo bismarckiano ampliado para toda a população. Mas nós tivemos um precedente, uma conferência que foi realizada na antiga União Soviética, numa cidade chamada Alma-Ata. Nessa conferência, que ainda tinha um país socialista, ainda existia o lado de lá, vamos dizer assim, a ameaça do lado de lá, se decidiu que tinha que ter acesso universal, público e universal, que é bem diferente de cobertura universal, que é baseado na ideia que todo mundo tem que ter plano de saúde, que esse modelo bismarckiano é o modelo que tem que ser universalizado. E, evidentemente, está se falando nisso fundamentalmente dos chamados países em desenvolvimento, particularmente a China e a Índia, que só aí nós temos quase 2 bilhões e meio, mais de 2 bilhões e meio de população da Terra. Então, é nessa direção que essa história da cobertura universal está indicando, como se a ideia do modelo bismarckiano fosse a ideia que tem que prevalecer e aí cobrir todo mundo, via emprego, que eu acho que essa pandemia vai colocar isso praticamente como favas contadas, porque já ficou claro que vincular assistência à saúde com emprego, com empregador, é praticamente impossível quando você tem uma situação como essa. Então, os sistemas de saúde que, de fato, cobrem, dão acesso à saúde à grande maioria da população, são aqueles que conseguem resolver o problema da pandemia mais rápido e melhor. Evidentemente que isso depende também da situação política do país. Eu não quero dizer que o sistema por si só dá conta, porque quem é que manda no sistema? É o governo.
o sistema é do Estado, mas quem administra o sistema num determinado momento é um governo. Se é um governo conservador, ele vai procurar boicotar o sistema de saúde público, que é o que aconteceu na Inglaterra e que, inclusive, levou à situação crítica que a Inglaterra viveu um período atrás, ou seja, de sabotagem do NHS, do Sistema do Serviço Nacional de Saúde. Então, isso não é uma coisa permanente. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente não pode dissociar a situação do sistema de saúde da economia do país, da situação política do país. Não dá para querer entender um sistema de saúde sem entender o quadro político, a situação política, quem manda, quem não manda, quem está por baixo, quem está por cima, quais são as contradições entre diferentes grupos sociais, quem quer privatizar, quem não quer, quem quer ganhar dinheiro, quem não quer, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é um grande negócio. É por isso que é difícil torná-lo público, porque tem muitos interesses privados, tem muitos interesses de muita gente que quer ganhar dinheiro. Então, quem quer ganhar dinheiro, isso eu aprendi quando eu estudava medicina, lá nos anos 70, o melhor interesse de quem quer ganhar dinheiro na saúde é ter doente. Não é prevenir doença, não é cuidar da saúde de todo mundo, particularmente dos pobres. Interessa cuidar de quem pode pagar e, de preferência, por muito tempo. Então, doença crônica, não tem interesse em prevenir doença crônica. Você pode ser meu cliente por 20, 30 anos, tomando remédio, a indústria farmacêutica não tem interesse. Então, muitas das doenças crônicas que nós estamos vivendo hoje, elas são parte porque nós não temos uma saúde universal e pública, porque se tivesse, não teria interesse em que as pessoas ficassem doentes. Ao contrário, nós íamos prevenir da melhor maneira possível que os chamados fatores de risco, que a gente sabe quais são, tabagismo, alcoolismo, obesidade, vida sedentária, que isso diminuísse e, portanto, não tivesse necessidade de tanta internação, de tanto remédio. Então, evidentemente que quando você tem uma medicina e um sistema de saúde muito enfocado no tratamento, é isso que acontece. É um sistema muito caro e que, portanto, leva a uma situação de falta de interesse. E isso significa que tem gente na sociedade que manda na sociedade, que tem poder para decidir que esse sistema tem que ser baseado no hospital e na cura. Isso é uma discussão antiga na área de saúde pública. Eu acho que toda essa discussão do sistema de saúde é sistema de atenção médica. O que eu estou falando mais agora é sistema de atenção médica. Sistema de saúde tem que incluir a indústria farmacêutica, tem que incluir a indústria que produz equipamentos, tem que incluir a distribuição dos recursos dentro da área da saúde, que não é a área da doença, e isso significa que quando a gente quiser construir um sistema de saúde, de fato, a gente tem que pensar em tudo que afeta a saúde. Não pode ser só como é que eu vou tratar, quantos hospitais eu tenho que ter, quantos médicos, quantas enfermeiras, se bem que isso é fundamental. Mas tudo isso tem que se levar em consideração qual é o objetivo final. E o objetivo final do sistema, ou ele é o bem-estar da população, ou não é. E se não é o bem-estar da população, é o bem-estar de quem? Essas perguntas a gente tem que fazer. Aí, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a tentar achar a resposta. Porque eu também não acho que tudo isso que eu estou falando para vocês, é fácil. Isso exigiu muito tempo, você tem que ir pesquisando, você tem que ir procurando ver o que for possível, conversar com as pessoas desse país. Quem tiver oportunidade de viajar, que viaje também na América do Sul para comparar o sistema de saúde, mas sair de dentro da biologia, sair de dentro do corpo humano e procurar essa resposta fora do corpo humano, porque elas estão fora. Dentro do corpo humano, a gente só vai procurar dar remédio, fazer cirurgia. Fora do corpo humano é onde você vai achar essas respostas fundamentais de por que um sistema de saúde é organizado desta ou daquela maneira, por que ele funciona ou não funciona, quais são as contradições internas. E eu acho que a gente, muitas vezes, fica muito olhando para dentro do sistema, sem perceber os vínculos que esse sistema tem com o conjunto da economia. E o setor saúde, em todas as sociedades ocidentais, mas eu diria que em todo o mundo, hoje é um componente essencial de geração de renda, de geração de emprego, de geração de muita coisa. Então, tem que olhar nele como uma parte da economia, não dá para separar. Se não fizer isso, você não entende o que determina que as coisas sejam do jeito que são. Por que são privatizadas, no caso do Brasil, por que tem OS, por que o SUS é desfinanciado. É óbvio que o SUS é desfinanciado, a questão é saber por quê. Por que estão fazendo isso? Então, eu vou terminar
em relação ao que eu acho do SUS também. Eu acho que nós temos que entender que esse SUS que nós temos não é o SUS que o Brasil quer, nunca foi. O SUS que a gente queria, que eu briguei, não é o SUS que existe. Já não existe há muito tempo. É preciso a gente ter coragem de dizer isso. Esse SUS aí é um SUS sucateado. É um SUS que está claramente privatizado, boicotado, desfinanciado. Ele resiste apesar de tudo. Então, nós temos que entender que é o contrário. Nós temos que criar o SUS que a gente, de fato, precisa. Esse SUS que nós temos, ele não está assim à toa. Ele está assim porque ele foi boicotado sistematicamente desde o princípio. Existem alguns teóricos no Brasil que dizem o seguinte: o Brasil criou um sistema na contramão do mundo. O mundo ia na direção do que a gente chama o neoliberalismo, o chamado livre mercado, a chamada economia de mercado, e o Brasil criou um sistema que ia na direção oposta. O problema que nós temos que resolver é o seguinte: o Brasil ganhou ou perdeu essa disputa? O neoliberalismo ganhou o SUS ou o SUS ganhou do neoliberalismo? Porque, na verdade, o momento em que o Brasil criou o SUS foi um momento que o neoliberalismo, na década seguinte, se tornou hegemônico no mundo inteiro. Portanto, isso que ocorreu com o SUS não ocorreu só no SUS, ocorreu no NHS, ocorreu em vários outros países do mundo, onde a tendência foi privatizar, tornar a saúde uma mercadoria, onde as pessoas vão vender e trocar para ganhar dinheiro. Passou a ser uma transação comercial. E o SUS sofreu com isso, desde o início. Então, embora ele tenha sido desenhado como ser um sistema que o Estado controlasse o setor privado, não foi isso que aconteceu. E a gente precisa se render ante a força dos fatos, analisar os fatos como eles são. O SUS que a gente queria e o SUS que a gente quer não é esse que a gente tem. Quer dizer que o SUS que a gente tem é de todo ruim? Não, não é de todo ruim, mas também está muito débil. Nós temos que fortalecer o SUS que a gente quer. E o SUS que a gente quer no Brasil tem que ser muito mais público do que ele é hoje. Muito mais, não pouco mais, muito mais. Nós temos que ter uma carreira nacional. Nós temos que ter, na verdade, uma estrutura de um sistema, de um Serviço Nacional de Saúde, que nós não temos. Não foi possível criar isso no Brasil. Não foi possível porque politicamente não se deixou. Não é porque a gente não sabia que tinha que fazer. Eu sou da geração que criou o SUS praticamente. Então, a gente não conseguiu implementar o SUS que a gente quer. E atualmente, nos anos 2020, na verdade, nós estamos numa situação muito desfavorável. E quando você olhar o conjunto dos países do mundo, não precisa ir muito longe, dos países vizinhos ao Brasil, você vai ver que nós vamos numa situação avançada de desestruturação, de destruição do SUS. A nossa infraestrutura, para o tamanho do Brasil, para a renda que o Brasil tem, é muito insuficiente. Muito, não é pouco insuficiente, não, muito insuficiente. Nós temos áreas grandes do Brasil que não tem serviço público praticamente, não tem cobertura. E essa pandemia deixou isso muito claro. Eu vou dar um exemplo, eu sou carioca, do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma estrutura de hospitais públicos muito boa na década de 60 e 70. Hoje, o sistema de saúde do Rio é um absurdo. É um absurdo. Na verdade, dá medo você ir para um hospital no Rio hoje. Dá medo você ser atendido, porque foi completamente destruída. E eu sou da geração que tinha o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, chamado INAMPS. Os melhores hospitais do Rio eram públicos. Eram os hospitais que a gente queria ir fazer internato, fazer residência, porque eram os melhores. Hoje em dia, está tudo esfacelado. Então, nós temos que compreender essa realidade para entender que o que a gente precisa é caminhar na direção de um sistema de fato universal. Único, o Brasil nunca teve um sistema único, nós temos um sistema misto. E, na verdade, vários dos países que eu falei aqui também não têm sistema único. Poucos têm sistema único. A Inglaterra tem, Cuba tem, talvez a Suécia você possa dizer que tenha, talvez o Canadá você possa dizer que tenha. Vários outros é um sistema misto. Então, tudo isso a gente tem que discutir, porque na época que foi criado o SUS, a grande questão era: o SUS vai ser estilo inglês, vai ser estilo italiano, como é que vai ser? Eu fiz parte dessas discussões. A gente lia o que vinha da reforma sanitária da Itália, a gente discutiu o que era na Inglaterra, e o SUS saiu mais ou menos por aí. Saiu mais ou menos uma salada de estilo brasileiro, uma mistura disso, bismarckiano, beverlydiano, foi por aí que foi. Então, a gente compreendendo as estruturas básicas que compõem o sistema de saúde, permite fazer uma crítica mais profunda, um entendimento mais profundo do que, de fato, nós temos no Brasil. E sair do fanismo. Eu não sou fanista de um SUS destruído, eu quero um SUS que a gente precisa. Esse que está aí, eu não tenho nenhum interesse em ficar defendendo.
Não tem que fortalecer esse, tem que fortalecer o SUS que a gente quer. Esse que está aí não interessa, com OS, com desfinanciamento, com privatização. Esse não me interessa, isso não é o SUS, isso é outra coisa. Então, quando a gente não entende isso com profundidade, a gente fica achando que o máximo que a gente pode conseguir é um pouquinho mais disso. Não, essa pandemia deixou claro, nós precisamos de muito mais. Nós temos que caminhar em direção à Inglaterra. Essa, sim, é a linha que nós temos que decidir. Nós vamos em direção à Inglaterra ou vamos em direção aos Estados Unidos? Porque o que está acontecendo recentemente no Brasil, e cada vez que eu vou aí eu vejo isso, é uma forte tendência a seguir o modelo dos Estados Unidos, que eu espero que eu tenha convencido a vocês que não é o caminho para ir. É muito melhor ir em direção à Inglaterra do que os Estados Unidos. Agora, se puder aprender com vários outros, melhor ainda. Mistura um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ótimo. Vamos fazer o SUS que tem essa característica. Estuda em Taiwan, o modelo de Taiwan, para ver o que eles fizeram. É por aí que a gente tem que ir. Vou parar por aqui, já falei demais. Obrigado. Poderia falar aí, mas eu falei, ele vai se empolgar e vai continuar. Mas foi bom, eu acho que essa leitura final aí do SUS, né? Afinal, que modelos nós somos, né? Eu acho que a gente sempre se pergunta e discute muito isso. Na verdade, a gente está vivendo, o SUS hoje está muito mais privado do que público, né? E essa discussão das OS e de toda essa conjuntura atual que a gente está vivendo só dificulta ainda mais essa questão do financiamento do SUS e tudo que ele tem, né? Atenção básica capilarizada, toda a sua extensão, essas últimas políticas, né? Que eu acho que é o pacote privatizante, esse recente aí, né? O Previne Brasil, de financiamento da atenção primária em saúde, vem muito nessa perspectiva, né? De criar uma empresa, a ADAPS, para poder administrar tudo isso e cada dia privatizar mais. E eu acho que esse SUS privado não funciona de fato, né? E a gente precisa defender esse SUS 2.0 aí, né? Um novo SUS que hoje tem uma imersão muito grande, mas que a gente tem muita fragilidade por conta desse interesse, e o interesse do setor privado, né? Ele tem muito interesse que o SUS se sucateie, ele vai lá, cria um contrato e use dessas verbas aí, desses contratos gigantescos que a gente observa nos hospitais estaduais, para poder promover saúde para a população brasileira, né? Então, isso é muito complexo, e eu acho que essa questão do reflexo do Covid traz muito isso. Vamos abrir, a gente tem agora um tempo considerável aí para o debate, vamos abrir para discussão, já vi aqui que temos algumas colocações no chat. Professor, se o professor Hernani, André, que eu sei que o professor André vai ter que sair mais cedo, e Danilo quiserem se colocar também anteriormente. As colocações assim do professor Eduardo Siqueira, eu acho que é redonda, né? Eu tenho refletido há um tempo, 5 anos para cá, essa coisa da qualidade do Sistema Único de Saúde, né? Daquilo que oferta. A gente que anda no serviço com os alunos, né, seja no serviço de urgência e emergência, seja no hospital, seja na atenção básica, percebe uma necessidade de uma melhor qualificação, de um melhor cuidar, de um olhar mais integral para o ser humano, né? E aí tem a formação, tem um modelo que a gente escolhe. Eu sei que tem um financiamento puta do sacana, né? Um financiamento, assim, que eu não chamo nem de financiamento, perdão. É um subfinanciamento ou até desfinanciamento, né? Para alguns autores, como o André sempre coloca fortemente na história do desfinanciamento. E isso impacta bastante na oferta de serviço, né? Essa própria oferta desse sistema que a gente defende, né? O SUS, não é nem o SUS para a gente, porque nem a gente usa, nem a gente utiliza, né? É por aí. Eu comentar pouco, porque eu estou assim, contempladíssimo com a fala do professor Eduardo. Estou contemplado redondíssimo a fala dele. E aí a gente precisa ver que modelos vamos seguir. Eu acho que o modelo inglês, para mim, seria um modelo
Isso é que a gente chama de dar uma aproximação do direito universal, do direito à saúde, né? Isso. Muito obrigado pela fala, professor Eduardo. Obrigado. Professor, posso falar agora? Sou eu? Claro, pode ir, professor André. Professor, prazer conhecê-lo. Gabi já falava muito de você, para todos nós aqui. Sua fala foi extremamente rica, né, cheia de um conjunto de informações importantíssimas, não só para os alunos, mas para todos nós, né? Eu, infelizmente, não vou poder ficar até o final, porque nessa vida das webs não existe mais tempo, né? Os tempos vão se emendando um no outro, e eu tenho uma atividade às 19 horas com um colega que me convidou para um debate sobre gestão, né? Gestão do SUS. Até porque eu também tive uma experiência como gestor, né, não só municipal, mas estadual, federal, e eu vou fazer essa conversa com ele. Mas, assim, eu gostaria que o senhor, de tudo que o senhor falou, assim, eu acho que tem uma coisa que marca muito. Primeiro, o senhor coloca aqui, que esse SUS, que isso que a gente vive hoje não é o SUS que o senhor ajudou a construir pela sua trajetória, pela sua história, né? Que eu não sei se é aquele que tem um teórico aqui nosso que você deve conhecer muito bem, que é o Jair Nilson Paim, né? Que ele fala do SUS constitucional e do SUS real, né? Daquilo que a Constituição traz, saúde, direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e tal. Eu queria assim, que você, na sua experiência no estudo, o que é que é necessário para a gente pensar em construir ou lutar para que esse que é o SUS, que eu acredito que o Jair Nilson fala que é o constitucional, ele se conforme, né? Porque é uma sociedade complexa, essa nossa situação é muito complicada mesmo, né? Então, a gente tem uma Constituição que diz algo e a realidade que mostra outra, né? E com toda a sua trajetória, assim, que para você, no estudo que você faz com essa questão dos sistemas comparados, na sua experiência, que elementos são esses que são importantes a gente buscar ou assegurar ou manter para que isso flua para um componente dessa natureza que você colocou aí. A outra questão que sempre me preocupa muito é como é a participação da sociedade, a participação social nesses sistemas, né? Porque a gente conhece muito o sistema brasileiro, tem uma característica, mas o sistema inglês deve ter outro, o alemão deve ter outro. Assim. Esse componente da participação social é algo que é importante para a garantia de direitos, ou isso é uma coisa que não influi muito nesse processo? Né? Eu acho que esse é um componente que eu me preocupo muito, até pelas características que você colocou, e muito da história da estruturação dos sistemas, e do brasileiro não é diferente. Houve uma pressão social para que acontecesse algo. E essa pressão social acontecendo, ela gerou um movimento. Nada foi dado porque o governo era bonzinho. Ele criou mecanismos de neutralizar uma situação dando algo. E essas coisas foram sendo desenvolvidas, até porque o nosso sistema tem influência do italiano, do inglês, né? Do alemão e de tantos outros, né? E isso é uma coisa que... Eu acho que essa questão da participação social, ela é um componente que eu acho que é importante, se aí, nos estudos que você faz, se esse elemento é uma coisa que ele aparece nesse processo, né? Então, essas duas coisas aí que se você pudesse explorar um pouco, eu ficaria feliz. Muito obrigado e parabéns pela brilhante exposição. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui no chat, eu posso falar e você faz um bloco, acho que é melhor, né? A Nádia, não sei se ela quer colocar, a Nádia fez uma pergunta, uma dúvida, né? Os Estados Unidos investem uma fração significativa do PIB em saúde, 13%, de acordo com a revisão de artigos que nos foi recomendada. Em relação a outros... Já está em 17, aquele é o dado antigo, aumentou já. Em relação a outros países, apesar do mínimo suporte estatal à atenção à saúde em si. Para onde vai majoritariamente esse dinheiro? Infraestrutura, pesquisa, investimento nas iniciativas privadas dominantes? Boa pergunta, Nádia.
Aí, por enquanto, ainda não temos outra e pode ir... Ok. Vou começar pela mais fácil. A mais fácil é a seguinte: participação social nesses sistemas. É difícil separar isso das diferentes situações dos países, políticas, econômicas, porque eu acho que isso está tudo muito relacionado, eu não vejo como separar. Em termos de gestão, vamos dizer, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha tem os chamados fundos de saúde. Quem é que gera os fundos de saúde? São instituições que têm um overhead, como a gente chama, um gasto administrativo razoavelmente pequeno, comparado com os Estados Unidos, tem participação dos beneficiários na gestão, nas decisões sobre a gestão, seja através de sindicato, dependendo da situação, seja através dos eleitores que participam com seus representantes, etc. Certo? Então, na verdade, eu sei que no Brasil nós criamos os chamados Conselhos Nacionais de Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde, como uma forma de ter participação popular, etc. Nesses outros países não existe isso. Existe controle social, como a gente chama no Brasil, que não dá para traduzir em inglês para controle social. Se a gente traduzir para o inglês, fica parecendo que você é a favor da repressão social. Então, a gente não costuma usar esse termo, mas no Brasil a gente fala em controle social. Basicamente, o que você está querendo dizer é o seguinte: até que ponto as decisões que são tomadas refletem as necessidades dos usuários e da população em geral. Na Inglaterra, isso se dá, eu vou deixar claro um exemplo para você. Vocês assistiram à Olimpíada, a abertura da Olimpíada na Inglaterra? Aquilo ali foi um exemplo claro do apoio popular que o NHS tem nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Quem é que apoia o NHS? Os sindicatos, os trabalhadores do NHS e setores da população. O Partido Trabalhista, particularmente o Partido Trabalhista, nem todo o Partido Trabalhista mais recente, não o anterior, do que eu chamava do Lulu Blair. Aquele do Lulu Blair foi a favor de privatizar o sistema, a favor de criar um mercado interno dentro do NHS. Então, esse pessoal não quer que tenha controle popular de nada, porque o interesse deles é privatizar, é criar estrutura de mercado dentro do NHS. Então, obviamente que naquela fase houve pouca participação popular. Mas, quando ele sofre ameaça, eu não sei se vocês estão vendo isso, eu assisto o jogo de futebol do campeonato inglês. Todos os times de futebol estão com o símbolo do NHS nas camisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na hora que o povo precisou, quem é que apareceu para dar conta do recado? O NHS. E ele está sendo sistematicamente atacado há décadas. Mas a população inglesa continua exigindo que seja o NHS que ela quer. Ela participa das decisões? Eu diria não. Provavelmente o nível de decisão que a gente gostaria não tem. Mas ela está mostrando que ela, na hora do vamos ver, ela quer que seja o NHS público. E essa disputa entre a privatização ou não privatização do NHS é uma disputa central da luta política na Inglaterra. Tanto é assim que agora esse primeiro-ministro inglês disse que ele quis tirar a Inglaterra da União Europeia e quer fazer negócio com Trump para vender parte do NHS para a Companhia de Seguro Americana. Então, toda essa discussão de participação é importante, mas a gente tem que entender participação para fazer o quê? E qual é o tipo de participação que a gente consegue ter em determinadas conjunturas. Agora, do ponto de vista formal, ele tem participação popular, ele tem participação na gestão. Se supõe que tenha regiões de saúde, se supõe que tenha conselhos para tomar algumas decisões, mas eu não tenho conhecimento de nenhum que foi tão profundo quanto os conselhos e as assembleias populares que nós fizemos no Brasil. Mas isso não quer dizer também que essas assembleias no Brasil, de fato, deram poder à população. A gente tem que ter claro que é isso. Uma coisa é o poder formal, é a assembleia, mas na hora de decidir, não foi o Conselho Nacional de Saúde que decidiu. Ele vem sendo sistematicamente negado em tomar as decisões. Então, tem a estrutura formal e tem a estrutura real de decisão. A real de decisão, eu acho que nós estamos num processo de disputa. De um lado, aqueles que querem transformar isso numa área de mercado, e aqueles que querem transformar numa área de necessidade social, direitos do cidadão. Essa disputa perpassa a participação. E aí você vê o seguinte: quando o sistema avança no sentido da privatização, é sinal que a participação diminuiu, que o poder dos setores populares de influenciar a direção do sistema diminuiu.
E nós estamos numa profunda luta a nível mundial entre essas duas visões. Então, eu diria o seguinte, pode ser que, do ponto de vista formal, nós tenhamos mecanismos de participação democráticas até mais justos. Agora, do ponto de vista real do que acontece, eu diria que não. Porque o pessoal está participando, mas a decisão não é o que o pessoal quer. Então, pode ter participação formal, mas não tem poder real para interferir nas decisões do sistema. Eu acho que em outros países, sim. Agora, aqui nos Estados Unidos, qual é a participação? Muito pequena, porque se fala muito em gestão, se fala muito em grupos que administram os hospitais. Então, uma das coisas que eu sempre me preocupo, quem toma as decisões dos hospitais? Os usuários têm alguma participação, os moradores têm alguma participação. Aqui nos Estados Unidos, em vários hospitais, você vai ver o pessoal que comanda as decisões, não os diretores, os gestores, aqueles que, de fato, tomam as decisões que os gestores executam, certo? Muitos deles são de corporações, são de banco, é gente do setor privado, é gente que está disposta a boicotar. Então, eu diria que, do ponto de vista dos mecanismos formais, eu acho que no Brasil nós estamos numa situação favorável, tem que melhorar e avançar e dar, de fato, poder real. Agora, qual é a questão de fundo que você me perguntou? Eu não analiso o sistema de saúde descolado da realidade política, econômica e social dos países. Se você fizer isso, você vai ver o seguinte, tem que ter um movimento social organizado, tem que ter partido político forte defendendo o SUS. O Navarro escreveu isso há muito tempo, comparando os diferentes partidos políticos que estavam no poder e o que acontecia com o sistema de saúde em função disso. Onde havia maior partido defensor dos trabalhadores, defensor da classe operária, defensor dos interesses da maioria da população, o sistema de saúde tende a ser mais igual, tende a ser mais forte, tende a ser mais democrático, tende a ser mais próximo do que a gente quer. Quando tem um partido democrata cristão, um partido, agora então nós estamos num período neoliberal, ultraliberal, conforme queiram chamar, vai na direção oposta. Então, na verdade, boa parte, para responder a tua pergunta, seria olhar a composição política do Congresso, a composição política dos municípios. Quem manda os municípios? Na verdade, eu fiz um estudo com a colega americana, vendo qual foi a relação entre o poder político dos partidos, a nível da representação municipal, e como foi a privatização nesses diferentes municípios, onde se gastou o dinheiro, e a gente fez uma estratégia nacional em 2 eleições seguidas, e chegamos a uma conclusão que a gente não esperava, que o partido que se dizia de esquerda, na verdade, manteve a privatização do SUS da mesma maneira que o outro. Então, tem alguma coisa de poder real que explica por que, mesmo eu dizendo que eu sou contra, eu não consigo fazer, ou eu digo que sou contra e, na verdade, sigo mesmo que o outro anterior ao meu, que era do partido opositor, e que dizia que era a favor da privatização, e eu continuei privatizando. E isso a gente fez com orçamento público, não é papo furado. A gente pegou a composição das câmaras, fez uma distribuição entre direita e esquerda de todos os partidos, baseado em estudos sociológicos que foram feitos no Brasil, e fizemos uma correlação entre o gasto, pegamos alguns indicadores que mostravam mais ou menos como se dava a privatização, e chegamos à conclusão que não mudou muita coisa. Então, entra partido, sai partido, e a política continua na mesma direção. Como é que é isso? Por que isso está acontecendo? Essa é a pergunta que a gente fez. Então, vamos ver empiricamente, sair do discurso, empiricamente, o que foi feito, onde foi gasto o dinheiro. Porque eu sempre acho, quer saber qual é a política? Vê onde é que foi o dinheiro. Onde se gastou o dinheiro, aí você sabe o que de fato está acontecendo. Então, eu diria o seguinte, tem que ter um movimento social forte, tem que ter uma defesa do SUS forte na população brasileira, que eu acho que quem conhece a história do SUS sabe que tinha muita gente, sindicalista, de peso, com movimentos, que não defendeu o SUS. Na verdade, tinha lá o grupo privado que atendia o sindicato, e muita gente não participou desse processo. Então, isso tem gente que já fez um estudo muito mais profundo sobre isso, o Jair Nilson é um deles, mas não é o único, que mostrou isso. Quer dizer, o apoio que nós precisamos da população brasileira para o SUS, eu acho que agora talvez aumente, tem que ser muito forte, tem que ser ativo. O SUS, quando surgiu, tinha um movimento popular de saúde em São Paulo forte. A gente sabia disso, movimento popular, a igreja fazia, o Danilo sabe muito bem o que o Davi Capistrano fazia. Tem que organizar a população, fazia comício para a saúde, organizava a galera para defender o posto de saúde, defender o hospital. A gente tem que ter isso.
Isso significa um movimento social forte, organizado, politicamente capaz de dar direção à sociedade para defender o SUS, que é o que eu estou vendo que está acontecendo na Inglaterra e em outros países. O pessoal defende. Não vai tirar. Se tirar, a gente vai para a rua, faz protesto. Esse vídeo que eu mostrei, que eu sugeri para a Gabriela, mostra isso, manifestações dos trabalhadores para defender o NHS. Quer dizer, estão querendo privatizar. Então, resumindo a conversa, não é uma resposta fácil, porque depende, como sempre, não só para criar o serviço, o sistema, para manter, você tem que ter a participação da população organizada. O pessoal tem que ver, isso é meu, não é de ninguém, isso é meu, o SUS é meu. Esse é o meu serviço de saúde, é o meu sistema de saúde, e isso eu tenho a impressão que nós deixamos muito a desejar. Agora, eu vou, só para sintetizar isso, tem um colega meu espanhol que usou uma metáfora que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: o sistema de saúde é como se fosse um avião, mas no avião tem primeira classe e segunda classe. Se nós tivermos um sistema de saúde que tem primeira classe e segunda classe, nós vamos ter um sistema de saúde de pobre para pobre. Ou nós estamos todos no mesmo barco, e aí todo mundo defende o sistema de saúde, ou nós não estamos no mesmo barco. E aí nós temos a classe média, os setores mais altos de renda, achando que a solução é eles terem um sistema privado deles. Se isso acontecer, eu acho que o que a gente acaba tendo é um sistema de saúde de pobre para pobre, em vez de ser um sistema único. Porque se fosse único, não podia ter primeira classe e segunda classe. Todo mundo tinha que ser atendido. Se a gente tem um setor da população grande, 25%, que não quer ser atendida pelo SUS, isso cria um problema sério. Ou seja, os setores que têm mais tendência aos interesses daqueles que querem ganhar dinheiro, daqueles que querem lucrar, não defendem um sistema universal para todo mundo. E com esse tipo de divisão, a gente não constrói um sistema único. A parte privada dele, a parte de plano de saúde, tem que ser pequena. E tem que ser, na verdade, um preço exorbitante. Todo mundo tem que ir para o mesmo hospital, os leitos têm que ser comuns, o atendimento tem que ser comum. Se você quiser extra, se você quiser luxo e riqueza, aí você paga mais. Todos os países que têm sistema bismarckiano fazem isso. Canadá também. Todo mundo tem um sistema universal. Se você quiser furar a fila, não ter que esperar, então você vai pagar mais. E eu acho que, inclusive, isso leva, ao longo dos anos, à dissociação do setor mais rico do resto. E aí você cria, de fato, 2 sistemas de saúde, ou 2 serviços de atenção médica. E isso é muito ruim e leva, ao longo dos anos, na verdade, um enfraquecimento do setor público, vamos dizer assim, da parte que diria ser dos direitos do cidadão. Não sei se eu respondi a tua pergunta, que era uma pergunta complicada, exigiria muito. Professor, eu agradeço. Eu estou falando novamente, porque infelizmente eu vou ter que me retirar daqui a pouco, eu vou para outra agenda, mas assim, na verdade, eu acho que a sua construção nessa resposta é uma construção extremamente coerente e correta. Não existe um caminho único e não existe uma solução fácil, mas existe uma questão importante. Ou a gente entende que o SUS é um patrimônio, né, dessa sociedade brasileira, não só porque está garantido constitucionalmente, mas também por isso, e que ele tem que ser único mesmo, ou a gente vai ficar fazendo gambiarras de sistema, na verdade, e privilegiando sempre os mais ricos e dando à população brasileira que tem direito à saúde aquilo que das sobras da classe média brasileira ou daquilo que resta. A gente não pode fazer isso. Essa sua fala para este público que está nessa sala virtual, que são jovens estudantes, é fundamental para que a gente reforce a nossa ideia de que a gente defende um SUS que está na Constituição brasileira e que, para isso, a gente tem que fazer isso cotidianamente com muita luta. Muito obrigado e parabéns pela sua fala e foi um prazer conhecer. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar. Muito obrigado. Prazer. Agora, em relação a outra pergunta, é o seguinte: para onde é que vai esse dinheiro? É aí que entra a discussão do que a gente chama economia política da saúde. É entender onde o dinheiro vai, onde se gasta. Eu sei a resposta disso, eu acho que, para estimular a curiosidade de você, eu acho que vocês deviam pesquisar isso. Esse dado está todo disponível, basta entrar em qualquer página da internet dos Estados Unidos, tem português, tem espanhol, tem francês, tem inglês. Basicamente, hospitais, onde se gasta muito dinheiro, drogas, onde se gasta muito dinheiro, equipamentos, onde se gasta muito dinheiro, mas o essencial é a atenção médica, e dentro da atenção médica, hospitais. Outra coisa que se fala é o seguinte: o médico americano,
do meu ponto de vista, ganha demais. É o médico que pode ficar milionário. Aqui você pode ficar milionário como médico. Tem várias explicações para isso. Eu acho que eu não vou poder entrar em detalhe em todas elas, mas, no fundamental, é uma medicina muito cara. E, portanto, para você ficar médico, você gasta muito dinheiro. Os estudantes de medicina saem da faculdade com centenas de milhares de dólares de dívida, porque não tem universidade pública. Danilo, a gente estudou em universidade pública, muito barata, a gente pagou quase nada. E a gente estudou 6 anos, tinha hospital, tinha tudo, praticamente pago pelo imposto, muito barato. Aqui está custando 70, 80 mil dólares por ano. É um absurdo, é caríssima. Então, o estudante, ou ele vem de uma família muito rica, então, na verdade, já faz uma medicina, que é uma medicina só pode ser médico quem é muito rico, ou se endivida muito. Aí, o que acontece? Como ele se endivida muito, ele tem que pagar essa dívida ao longo dos anos, ele tem que fazer residência. Então, quando ele termina a residência, ele se casa, ele começa a ter família, e ele tem aquela dívida pendurada. Aí, quando ele vai escolher a especialidade, o que ele vai fazer? Ele vai para a especialidade onde ele sabe que vai ganhar mais dinheiro. Então, nós temos aqui uma deficiência de médicos de atenção primária, o chamado médico generalista. Por quê? Porque é o que ganha menos. É o mais necessário, mas é o que ganha menos. Então, o estímulo é para você ser cirurgião, para ser neurocirurgião, para ser especialista, ou talvez, como na minha época a gente chamava de subespecialista, porque é ali que você vai ter um chamado nicho do mercado, onde você vai ter um pagamento por consulta, um pagamento por procedimento muito alto. Isso gera uma distorção na composição da força de trabalho dentro da área da saúde, favorecendo aqueles que fazem os procedimentos mais caros. Eu, evidentemente, não vou também negar que existem níveis diferenciados de estudo e dedicação que você precisa. Então, seria razoavelmente justo que aqueles que dedicam mais tempo, que dedicaram mais tempo para se formar numa determinada especialidade, ganhem um pouco mais. Mas aqui a diferença é grande. E cria um problema muito grande comparado com outros países. O médico americano ganha muito mais. Evidentemente que, se você deduzir a dívida que ele acumula, né, enquanto ele está estudando, não é tanto, mas é muito, muito dinheiro. E comparado com outros médicos do mundo, como o próprio Canadá, é muito mais. E não é dizer que o médico americano é tão melhor que o canadense, é tão melhor que o alemão, é tão melhor que o inglês. Não é. Mas é assim a estrutura do sistema. Então, drogas, equipamentos, hospitais. Agora, o outro aspecto que eu não falei, que é sempre bom a gente considerar, é o que todo mundo analisa, que a tendência do sistema de saúde é encarecerem, porque a população vai ficando mais velha, tem uma longevidade maior, e, portanto, ela necessita, uma boa parte dela, como é o caso do Japão, tem uma população idosa acima de 70 anos já muito grande. Essa população vai necessitar mais cuidado médico, não tem jeito. Então, o cuidado médico desse tipo de população é mais caro. E nós vamos ter que achar um jeito, não quando eu digo nós, quer dizer, não sou eu, você, o conjunto dos países vai ter que encontrar uma maneira de dar atenção necessária, médica e clínica, para terapêutica para essa população, sem encarecer demais os sistemas, porque tudo tem limite. E por exemplo, no caso do Japão, que é outro sistema que eu não tive tempo de mencionar muito, é muito interessante a situação do Japão, porque eles são considerados um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E, no entanto, é bastante privatizado. Os médicos são donos de pequenas clínicas. Nesse vídeo que eu dei para vocês vão ver. O médico é dono de uma pequena clínica que tem lá um leito e, no entanto, ele é muito regulado pelo Estado, que é outra coisa importante, que ele pode até ser privado, mas o Estado regula os preços, tudo é negociado com a Associação de Médicos a nível nacional. Então, o cara não pode cobrar mais do que está tabelado. Eles têm uma tabela para tudo quanto é procedimento, que no Brasil nós temos também a chamada tabela SUS. Mas o cara não pode. E se ele quiser cobrar mais do que necessário, a população reclama, denuncia o cara e ele perde a possibilidade de receber o dinheiro do Estado, que o Estado é que paga. Muitas das coisas que eu falei, evidentemente que quem paga esse procedimento, inclusive nos Estados Unidos, é o governo. Tanto o Medicare quanto o Medicare, é o governo que paga. Então, na verdade, o dinheiro é nosso e é transferido para o setor privado, mas é fundamentalmente dinheiro do governo. O dinheiro nosso, de impostos, melhor dizendo.
Muito bom, Nádia está agradecendo aqui. Tem mais uma pergunta do Bruno, que eu acho que vai ser a última pelo tempo, e depois o professor Danilo, se quiser colocar também, mais duas questões, né? Ele está perguntando assim, ó, a federalização dos sistemas de saúde dos municípios e estados poderia solucionar os problemas que encontramos nos hospitais administrados pelos estados e municípios? Que vai poderia. Eu vou evitar responder essa pergunta, que isso aí é uma pergunta complicada de responder. Eu só diria o seguinte: quando a gente imaginou o SUS, a gente imaginou que teria nível municipal, nível estadual e nível federal. Se você for olhar hoje o nível federal, ao longo das décadas, ele ficou raquítico comparado com o que a gente achava, porque o SUS ia transferir dinheiro para o município. Claro, a gestão, a decisão tem que ser local, tem que ser municipal, claro. Mas o fato de a gente não ter uma carreira nacional, que alguns chamam de plano de cargos e salários, o indivíduo tinha que ser contratado pelo governo federal e alocado a nível municipal, a nível estadual. O governo federal é que arrecada a maior parte do recurso no Brasil. Então, você não pode ter um município hoje gastando 20% do orçamento no setor saúde, e o governo federal não gasta, segura o dinheiro, já há muito tempo que está assim. Isso não é possível, porque quem tem a maior quantidade de recursos para investir na área da saúde é o governo federal. Então, a gente tem que construir hospital, tem que fazer muito mais infraestrutura do que tem. Realmente, eu tenho andado pelo Brasil aí, não tenho visto muito hospital novo, não tenho visto muita estrutura nova. Tem as UPAs, claro, as UPAs foram feitas. Mas a nível daquilo que é mais caro, eu tenho visto pouco. Eu conheço bastante a situação do Rio, alguma coisa de São Paulo, é pouco. Não sei se vocês concordam comigo, quem conhece com mais detalhe, eu acho que no Nordeste, se não fosse o governo federal ter feito o que fez há um tempo atrás, não ia ter praticamente nenhuma infraestrutura, né? Eu conheço alguma coisa do Nordeste, mas eu estou desatualizado, eu tenho que reconhecer que eu não conheço com detalhe, já tem tempo que eu não vou em alguma dessas cidades, vocês que vão ter que me dizer até que ponto é verdade isso ou não. Mas eu acho que o governo federal tinha que investir muito mais no setor público, em tudo quanto é lugar. Agora, federalizar significa, para mim, o seguinte: o governo federal paga, contrata, e quem gere é o Estado e o município. Bota a gestão no nível que tem que ser decidido. Agora, quem paga? Quem paga é o governo federal, tem que ser. Pronto, respondido aí, Bruno. Ele falou que concorda. Pano para manga aí, viu? Para discutir essa questão da descentralização. A Nádia até comentou embaixo, né, Pia agora. Muito boa a participação de vocês. Professor Danilo, quer colocar alguma coisa? Não, eu primeiro queria colocar que, de tudo que nós conversamos ali antes, né, no nosso aquecimento, me aconteceu, né? Caí aqui, fui derrubado completamente, tive que mudar, estou no celular, enfim, né? É isso, né? Dos bens e dos males desse novo território virtual em que a gente vive. Eu não sei, olha, eu defendo o SUS, né? Muito modestamente. Acho que o SUS ele evoluiu mais ou menos como a política no Brasil, né? Eu e o Eduardo temos uma origem próxima, né? Na nossa formação. Eu lembro quando teve o lançamento do livro do Giovanni Berlinguer, que chamava Medicina e Política, né, que fazia tecia essa argumentação de que toda a discussão da saúde ela está muito imbricada com a política. E o fato é que, do ponto de vista da política, o mundo piorou muito. E o Brasil também, não é? E, no momento atual, nós estamos vivendo uma situação, na minha opinião, dramática, né? Porque as perspectivas... Olha, eu tenho dito, assim, eu não falo o que eu penso, porque eu não quero verbalizar, porque se eu verbalizar, isso vai se organizar na minha cabeça aí, mas eu acho que a gente está numa situação dramática do ponto de vista dessa crise sanitária
do ponto de vista da crise econômica e do ponto de vista da crise política. Você tem um grupo muito grande de brasileiros que acha que o caminho é o caminho da exclusão social. Não é pequeno esse grupo, não. E é um grupo muito forte, que tende a se militarizar. Então, é isso. Eu nem fico refletindo muito mais sobre isso, porque é um caminho trágico, né, em que a gente está. E temos todas as mudanças que aconteceram, porque é isso, uma parte não pequena do que a gente poderia chamar de progresso social que ocorreu no mundo, ele está muito ligado aos trabalhadores organizados, né? E as organizações dos trabalhadores no mundo inteiro, né? E que, inclusive, é o que dá consequência ao chamado welfare state, que foi a coisa mais próxima de modernização e democratização que a gente chegou, e muito precário, né? No Brasil, a gente não conseguiu nem superar a ditadura e a ditadura voltou, não é? Algumas décadas depois. Não voltou completamente, mas voltou enquanto uma ameaça presente, né? Está estabelecida aí. Então, a situação que nós estamos vivendo é muito difícil. Eu penso que a gente vive um momento social que é muito distinto, porque esse processo de globalização, de concentração da produção industrial e de desemprego enquanto tal generalizado, né, que as pessoas elas não têm mais emprego, elas têm uma situação de trabalho extremamente precária, é o inverso do que você poderia ter enquanto força social que tem capacidade de exercer uma pressão social que possibilite essas mudanças. Então, eu acho que o desafio que nós temos é, de fato, extraordinário. E acho que eu na saúde do trabalhador, eu tenho postulado, tenho defendido que a gente deve procurar se inserir de forma consistente na atenção básica. Nós temos uma força potencial na atenção básica que é talvez a maior que a gente tem do ponto de vista da possibilidade de defender o SUS. Então, acho que esse é um campo que a gente tem que investir e, não sei, o Brasil ele é um país que está se empobrecendo muito rapidamente, né? Então, acho que a gente tem que também refletir sobre isso para pensar como fazer com essa questão da concentração de renda cada vez maior, de uma casta que tem acesso, né, a recursos muito grandes e uma maioria extraordinária que vem perdendo cada vez mais possibilidade de ter assistência. Então, acho que é uma situação difícil, né? Perfeitamente. Pode falar. Para ir fechando, eu vou passar a palavra para a Renane, a gente vai fechando, e aí depois a gente retoma para o professor Eduardo fazer uma fala final e a gente encerra. Tá bom? Danilo, quer falar alguma coisa aí para encerrar? Não, para mim tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, por estar aqui. Acho que foi, de fato, super interessante. Eu acho que compôs com todo o nosso processo aí de discussão do nosso curso muito bem. Nessa nova etapa do curso, acho que está começando muito bem. Muito bom. Hernani, quer falar? Não, também só agradecer. Eu acho que começamos essa terceira etapa bem, né? Eu acho que legal, Eduardo, parabéns. Eu acho que contemplou bastante. Eu acho que dá para os estudantes, né, um pouco dessa ideia desses dois modelos, né? E que norte nós vamos, e que caminho nós vamos estar seguindo, né? Eu acho que é isso. E o Sistema Único de Saúde, olha, é uma das coisas mais belas, assim, da minha vida que eu já participei. Ó, assim,
desde o primeiro ESSEM, da discussão da 8ª conferência, eu era estudante de medicina. E de lá para cá, militando, às vezes qualificando, às vezes apanhando desses temas, às vezes estranhando. E enquanto política de justiça social e de direitos e diversidade, apesar de tudo, é ele que a gente ainda consegue cuidar da vida das pessoas, né? E eu acho que é ele mesmo que a gente tem que estar reinventando, ressignificando e radicalizando mesmo, nós mesmos, no cuidar das pessoas dentro deste lugar. Nós também qualificarmos esse lugar com a nossa prática. Se a gente acha que o caminho nosso é o caminho, né, de universalizar e tornar potente esse sistema único de saúde, né? Esse nosso. Um abraço, muito obrigado, gente. Muito bom. Eu vou fazer minha fala antes e aí você encerra, professor Eduardo, pode ser? Queria agradecer, vou agradecer também, assim como os companheiros aí agradeceram, né, professor Hernani, o André, que já saiu, e o Danilo. Eu acho que a gente começou hoje com uma discussão muito importante para vocês, né, que estão aí, alguns entrando na universidade ainda, no modelo remoto e de uma forma muito didática e clara, né, para os alunos da graduação. Tem um material riquíssimo lá no Classes, e eu acho que vale muito a pena vocês irem, e essa reflexão, né, de que modelo nós estamos aqui no Brasil, um modelo que eu discuto muito isso com os meus alunos, que é muito privado. Então eu acho que essa reflexão é importante a gente fazer e pensar, né, o que SUS que a gente defende, né, eu defendo o SUS público, né, sem privatização, sem OS, sem EBSER no hospital universitário, né, mandando e desmandando as EBSERs aí, privatizou todos os hospitais universitários do Brasil. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Que SUS é esse que a gente estuda dentro da universidade e que a gente defende? Então, foi muito boa essa reflexão. Eu acho que a gente vai continuar nos próximos, né? Próximo, a gente vai falar da Política Nacional de Humanização. E só tenho a agradecer. Espero que em breve você venha a Paraíba, pessoalmente, e aí a gente faça um movimento, né, presencial, que é bem diferente, né, e para você comer o cuscuz e viver essa beleza que é viver aqui em João Pessoa, na Paraíba. Tá bom? Muito obrigada, professor, por ter participado com a gente aí desse momento. Ok, obrigado. Eu só queria, eu acho que a maioria dos estudantes aqui estão começando. Quem dera que eu tivesse, quando eu entrei na minha faculdade de medicina, ou na minha faculdade de enfermagem, ou de farmácia, esse tipo de discussão. Porque na época que a gente estava fazendo isso não podia, nem fazia parte de nenhuma conversa. Você tinha que aprender isso por fora, fazendo eventos fora e tudo mais. Eu sou dessa geração que a gente tinha que encapar livro para ler essas coisas, porque era considerado livro subversivo, ler livro sobre a Itália, sobre a França, sobre a Cuba, sobre o que fosse, era tudo tinha meio escondido. E a gente fez assim mesmo, a gente fez os nossos eventos, a gente fazia nossas discussões, foi criado o SEBS. Eu sou do grupo que estudou bastante com a Escola Nacional de Saúde Pública, os professores que criaram o SUS foram meus professores, então eu estava lá ouvindo o que eles falavam o tempo todo, a gente ia para os ESSENs, conforme o Hernani falou, nós somos dessa geração. E a gente aprendeu muito isso fora, praticamente, da sala de aula, fora dos nossos cursos, porque no curso não era permitido falar isso. Então, eu acho que é uma vantagem que a gente tem hoje poder começar a pensar nisso desde cedo. Porque, na verdade, eu apresentei modelos genéricos, mas a realidade de cada país é sempre mais complexa do que um modelo. Então, na verdade, isso que eu falei, em regra geral, se você for olhar, você vai ver que é muito mais misturado do que parece. Nenhum deles é totalmente uma coisa ou totalmente outra, é sempre meio misturado. E a gente tendo mais ou menos um compasso para poder enxergar o que cada um é, a gente entende melhor o que a gente é no Brasil e os passos que a gente pode dar para chegar onde a gente gostaria e a gente precisa. Eu concordo que, como eu falei antes, o Brasil tentou construir um sistema de saúde na contramão. Só que a contramão foi mais forte do que a mão. E aí o que acabou acontecendo foi isso, que a gente não conseguiu tornar o SUS de fato público que a gente queria, não conseguiu. E na medida que o país entra cada vez mais na direção de uma política neoliberal, de desfinanciada da saúde, de fazer a saúde mercadoria, de começar a criar as ideias,
implantar no Brasil as ideias que vêm muito dos Estados Unidos, que eu tenho acompanhado isso há muito tempo, isso é o que influencia muita gente que acha que aqui é o melhor sistema de saúde do mundo. Eu canso de ouvir isso. É quem não conhece. Então, eu espero que vocês conheçam para poder ter um julgamento crítico e correto de até que ponto tem coisa boa, até que ponto não tem. E quanto mais a gente conhecer de outros países, mais fica fácil a gente entender o que a gente pode fazer no nosso. Eu não acho que se trata do modelo. Se trata de conhecer a realidade dos outros países, estudar e colocar isso como parte da nossa preocupação. Porque se a gente conseguir entender isso, a gente fica com a visão mais clara de onde a gente está, da onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Que eu acho que o objetivo meu é abrir essa conversa, essa discussão, que eu sei que no Brasil ela é insuficiente. A minha experiência ao longo dos anos é que pouca gente discute isso com profundidade. Então, é bom que a gente inclua isso na nossa formação, que essa discussão do sistema de saúde do mundo é tópico central para a gente aprender o que é saúde, o que é medicina, o que é tratamento, o que é assistência, olhar a experiência dos outros e olhar com olhos que permitam a gente entender com mais profundidade. Não é fácil, leva tempo, mas se a gente tiver um bom compasso, a gente chega lá. Muito obrigado e eu espero que vocês sejam bem-sucedidos nesse próximo bloco. Foi um prazer estar com vocês. E quero dizer que eu sou pernambucano de coração, que é estado vizinho de vocês, passei férias aí em Tambaú várias vezes, que eu tenho um irmão paraibano, quer dizer, estamos juntos há muito tempo. Estamos juntos. E em breve estará aqui pessoalmente, né? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, pessoal. Hernani, Danilo, estamos juntos na próxima semana. Um abraço. Tchau para vocês.